não quero deixar um homem interessado por mim. Interessado fica todo mundo. Eu quero deixar um homem fascinado por mim. Quais são, no seu ponto de vista, né, do que você já vem percebendo, os principais sinais quando o homem ele tá, tipo, a palavra foi fascinado, inteiramente entregue, querendo muito uma Ai, que mulher. delícia! Antes de falar dos quais pontos, eu acho importante a gente explicar, Contextualizar. contextualizar, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Boa. Eu falo muito sobre isso, eu falo muito sobre deixar um homem fascinado, um homem obcecado. Eu gosto de usar esses termos, porque eu Certo. acho que quando um homem está verdadeiramente interessado, ele fica fascinado. O Claro. fascínio é o Boa. que faz ele ir. E as mulheres precisam começar a entender isso, que elas têm que sair dessa conquista ralézinha e começar a ir para um nível mais fundo, mais interessante. Não quero deixar um homem interessado por mim. Interessado fica todo mundo. Eu quero deixar um homem fascinado por mim. E aí eu uso muito esses termos, né? E eu usava muito, inclusive, o obcecado. Até eu perceber que uma ou outra falava assim, eu não quero deixar um homem louco por mim, eu não quero deixar um homem obcecado. Porque elas entendiam de uma obcecado é forma... algo ruim, né? de uma forma ruim. Gente, pelo amor de Deus. É lógico, ninguém quer um doido. Ninguém quer namorar um doido. Tem que ficar ninguém... explicando, né? tem que ficar explicando. Ninguém quer namorar um psicopata, né? Quando a gente fala fascinado, Dá um negócio louco lá, por você, é nesse sentido mesmo. O homem verdadeiramente interessado. Uhum. Porque o homem que está verdadeiramente interessado, ele sai dessa partida leve de, estou um leve interesse, e ele entra nesse fascínio de realmente ficar pensando na mulher, de realmente querer ver ela, de correr atrás, de mandar mensagem, de ficar nervoso pra ver. Isso é o fascínio, né? Então, tua pergunta foi? Os sinais, então, que esse homem está fascinado, tá querendo muito essa mulher. O que ela poderia analisar nesse homem, assim? Perfeito. Eu sempre falo que tem dois pontos, né? Dois lados aí. O homem que está interessado e o homem que está verdadeiramente interessado. O verdadeiramente é o fascinado. Ai. O interessado é aquele homem que quer ficar com ela, né? Você conheceu uma pessoa agora, e aí ele tá interessado, se interessou, te achou bonita, te achou atraente, legalzinha, quer ficar com você. E nada, um homem quando tá interessado, ele faz de tudo, né? Manda mensagem, ele finge ser o cara mais apaixonado da face da terra. Só que isso se perde ao longo do tempo. O homem que tá fascinado é aquele homem que ele demonstra de várias formas e ele demonstra a todo momento. É aquele jogador que vai pro ataque, não é aquele cara que fica só no banco reserva. O interessado, ele fica muito no banco reserva. Ele fica olhando, ele fica rodando, ele fica caçando, ele até cria ali uma expectativa, ele até põe uma certa data para avançar. Perfeito. Mas para ele, às vezes, não é tão importante. No próximo jogo ele avança, ele vai ficar por enquanto aqui. Agora, o homem fascinado, o homem verdadeiramente interessado é aquele homem que vai pro ataque. Então, sinais. Primeiro, ele busca estar perto da mulher, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Por quê? A gente consegue diferenciar o fascinado do apenas interessado, porque o apenas interessado, ele vai fazer de tudo para ficar com você. Quando ele ficar, muitas vezes, se ele não está fascinado por você, ele não vai dar tanta importância, ele vai muitas vezes virar aquele ficante Gasparzinho, né? Que some e reaparece. Ele some quando ele não quer mais nada e ele reaparece quando ele quer algo novamente. A libido volta. A libido volta, ou ele tá sem contatinhos, e aí ele tem aquele contatinho muito bom reserva, que tá à disposição dele, e aí ele retorna. Já o homem fascinado, ele ele quer estar perto. Então, se vocês ainda não se conheceram pessoalmente, ele vai tentar se aproximar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ele vai tentar buscar esse contato. E uma coisa muito importante é que o homem que tá verdadeiramente fascinado, porque um homem ele pode estar muito fascinado sem nunca ter saído com você. Vocês se encontraram, ou ele te viu no Instagram, né? Te viu na rede social e se interessou. E aí, o fascínio, ele não acontece de primeiro ponto, mas acontece aquela chama do, peraí, eu quero ver se é isso mesmo. Porque o homem, e você pode me dizer isso, né? O homem... O homem, quando ele conhece uma mulher, já de cara, ele consegue ter uma noção do que ele quer com ela. Às vezes ele não tem 100%, porque não dá. Às vezes ele precisa sair, precisa conhecer. Mas mesmo quando ele conhece ali ela de cara, ele já consegue ter uma noção
do que ele quer com ela. Se ela vai ser uma mulher para uma noite só, para aquela noite, conheci na balada, quero ficar com ela só hoje. Conheci em tal lugar. Não, eu quero conhecer, saber da história, saber quem é, saber onde mora, quero estar perto. Então o homem ele já consegue, né, fazer verdade. essa caça, digamos assim, né? Então, quando ele está verdadeiramente interessado, ele não vai, por exemplo, demorar para fazer um convite para sair, porque ele quer saber se é realmente aquilo que ele tá vendo, se interessou, mas será que é isso mesmo? Aí ele vai fazer de tudo. Às vezes, o cara tá em outro estado, mas ele ainda assim dá um jeito. Eu conheço um amigo que ele conheceu uma moça, eles começaram somente a ficar, tal, não sei o quê, todo aquele lovezinho. E aí, ainda na fase do ficar, ela, vou ter que ir embora. Acho que ela foi pra Inglaterra ou Alemanha, não sei, não lembro. Preciso ir embora. Por quê? Já tá planejado, não sei o que, vou embora. O que ele fez? Foi atrás dela, e olha que ainda estava na fase do ficar ali, eles estavam só ficando, foi atrás dela, foi lá, pediu em namoro, começou, né, aí estabeleceu uma relação de verdade. Estão juntos? Ficaram juntos? Estão juntos, Caramba. viva o amor. Tchararara. Tem que trazer ela aqui pra contar o segredo, ver o que ela fez com ele. Virou minha aluna. É. Não, mas é um exemplo clássico de fascinado e apenas interessado. Fascinado, ele vai atrás de você. Aí, se ele te conhecer e ele de repente vê que não era aquilo, ou vê que, sei lá, de alguma forma ele se enganou, aí ele vai se afastar. Mas até ele ter certeza, ele vai se fazer muito presente, ele vai buscar, por exemplo, ser verdadeiro. Sim. O homem que tá fascinado, por exemplo, ele não tem expectativa e vontade nenhuma de pisar na bola. Então ele vai buscar ser verdadeiro. E ser verdadeiro não significa ele ficar contando tudo da vida dele, mas nos detalhes, às vezes uma coisinha ou outra, ele vai ser verdadeiro. Então o cara que começa já dando aquelas mancadas de começo, vamos dizer assim, você já pode analisar então e deduzir que, pô, esse cara já começou dando mancada uma atrás da outra ali, mesmo que seja pequena, já não é um cara que tá tão interessado assim, né? Com certeza. Se o cara começou a dar mancada no início, na fase que ele justamente deveria não dar mancada nenhuma, é porque muitas vezes ele não tá tão interessado assim, ou ele não se importa. Ele não se importa com o resultado daquela mancada ou não. Geralmente é isso. E quando o homem não se importa, é porque ele não vê valor naquela mulher. E aí, geralmente, mas ele não vê valor, mas ele fica comigo. Porque para um homem, muitas vezes, ficar com uma mulher por uma noite, para dormir, no final de semana, não precisa ver valor. Ele quer ver valor naquela mulher que ele vai namorar, que ele vai se relacionar, que ele quer construir uma relação. Você entender isso aqui é sincero. Nossa. E é verdade, Caramba, né? agora fica aquele bebezinho, enquanto o bebezinho anota essa frase, a gente vai pensando nela. Nossa senhora. Você sabe E bem, você né? pode dizer isso de uma forma Posso, validar mas tem tanta coisa isso, que eu né? não digo aqui, bebezinho, que eu gostaria de dizer que eu seguro o bebezinho. Ai, o dia que eu falar pra vocês assim, ó, vou falar tudo, aí vocês pegam a pipoca, que o negócio Nossa, vai ser só as isso. verdades. Ó, bebê.